igreja, de que tinha uma igreja, isso, tinha igreja aí dentro. Também foi. Tudo que o tinham. Precisa. Era praticamente um bairro mesmo, né? Você tirou uma ideia, o pessoal já estava estabelecido aí desde 2004. Então são praticamente aí 8 anos aí que o pessoal morando aí. Na verdade, o que aconteceu com essa desocupação foi tudo irregular. Do começo ao fim tem sido irregular. Pinheirinho começou a se formar em 2004. O terreno era particular, estava desocupado e foi invadido aos poucos. A propriedade do Pinheirinho, ela foi abandonada durante décadas. Ela era uma terra abandonada. Na hora da ocupação? Totalmente abandonada. E o próprio Código Civil, é onde as pessoas se pegam para falar do direito de propriedade, prevê a presunção da perda do abandono, é uma presunção absoluta, ou seja, em direito nós falamos de presunção relativa, que admite prova em contrário, e presunção absoluta, que não admite prova em contrário. A presunção absoluta é quando você não recolhe impostos por mais de 5 anos. Né? E você tem uma massa falida e o proprietário anterior, antes da falência, que não pagava impostos. Não existe herdeiro dessa terra. Era para ficar no Estado, era do Estado. E houve uma grilagem e depois houve uma negociata com as Narras. E vai usar a polícia do aparato do Estado para poder recuperar a terra, porque a terra nem dele era. Veja só, e quem paga é o contribuinte, nós pagamos. Vamos pagar a polícia, porque o major pode dizer que essa operação não é barata, deve ficar muito cara, mais de R$1 milhão. Se gasta do Estado para fazer isso, para entregar para o Laginar. Evidentemente que um dos motivos da crítica que se faz a essa operação é o fato de que o grande beneficiário dela é um homem chamado Nagy Narras. Eu, particularmente, nem sei quem é Nagy Narras. Só sei do noticiário. Claro. E desses fatos que o senhor relata. Nunca tive contato. Todos conhecem, nunca tive contato com ele. Nós não conhecemos Nagy Narras, nós não sabemos quem é, tá certo? A não ser pela mídia. Não, o Brasil inteiro conhece. Quer dizer, eu conheço pela mídia também. Isso também. Nagy Narras é um especulador financeiro. Tem 64 anos, nasceu no Líbano e vive no Brasil há 40 anos. Em 1989, foi acusado de levar à falência a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Chegou a ficar preso em casa, mas acabou inocentado. Em 2008, Narras voltou a ser preso e algemado na Operação Satyagraha da Polícia Federal, que combatia corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi preso na companhia de Daniel Dantas e acabou solto outra vez. E nunca pagou o IPTU do terreno do Pinheirinho desde 2004. Rodrigo Capês é juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi a Justiça de São Paulo que devolveu a propriedade a Narras, com a ajuda da Polícia do Estado de São Paulo. E 2.000 homens, helicópteros, cães, gás lacrimogênio e balas de borracha. O desembargador Rodrigo Capês é irmão do deputado estadual Fernando Capês, do PSDB, o mesmo partido do governador Geraldo Alckmin, o mesmo partido do prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury. Essas pessoas são amigas entre si. Frequentam os mesmos jantares, têm os mesmos financiadores de campanha, são amigos de gente que é muito, mas muito amiga de Nagy Narras. E todos têm grandes amigos no Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a reintegração de posse. A ocupação da área se iniciou em 2004. Houve uma guerra jurídica de recursos, manobras protelatórias, até que em abril de 2011 se decidiu que era para desocupar a área. A maior parte desse tempo, de 8 anos, foi em função de recursos da massa falida, não dos ocupantes. Quem demorou esse tempo todo na justiça, porque não se conformou com o indeferimento da liminar, foi a massa falida. O senhor considera que foram esgotadas todas as possibilidades jurídicas de impedir aquele, aquele movimento militar tal qual ocorreu no Pinheirinho? Na verdade, foram. Várias mentiras são ditas e tidas como verdades. A primeira mentira é que a decisão ela era irreversível.
é uma decisão liminar, depois de 8 anos, é uma liminar em reintegração de posse, que aí embute a segunda mentira. Não tinha mais recursos, os recursos já foram julgados. O despejo foi determinado pela Justiça Estadual. A Justiça Federal tentou suspender a operação. A desocupação continuou depois que o Tribunal de Justiça manteve a decisão da Justiça Estadual. Tinha um juiz do Tribunal de Justiça, assessor do presidente do tribunal, quem estava comandando a operação. Ou seja, o governador de estado não estava no comando da polícia naquele momento. Quem comandava era esse cara chamado Rodrigo Capês, que é também uma posição absolutamente fascista. E quando se entrega isso aí, ele disse: aqui quem manda somos nós. Não tem conversa. E se aparecer forças federais aqui, Polícia Federal se aparecer, ou Exército, qualquer força federal vai ser repelida a bala. Mas eu vou contar uma coisa que só eu e o oficial de justiça presenciamos, para vocês verem o quão vergonhoso foi toda essa ação, quão ilegal, quão imoral. Fomos direto para o local de operação procurar o comandante, o coronel Messias. Fomos recebidos a bala novamente, mesmo nos identificando com as nossas credenciais, oficial de justiça, com a carteira dela de oficial de justiça, fomos recebidos a bala. Conseguimos furar o cerco, fomos aonde estava o coronel Messias. E lá eu presenciei uma cena que eu jamais imaginei ver na minha vida. Jamais imaginei. Primeiro, que o mandado entregue pelo oficial de justiça foi pego por um juiz. Pelo juiz assessor da presidência. Imediatamente eu intervi e falei: esse mandado se dirige ao comandante da Polícia Militar e deve ser entregue ao comandante da Polícia Militar. O senhor, por favor, entregue o mandado para ele. O oficial pegou da mão dele e entregou na mão do coronel Messias. E o coronel Messias, visivelmente abalado, tremendo, recebeu ordens do juiz para escrever o que ele tinha que dizer no mandado. Falou: escreva aí, comandante, que o senhor não vai cumprir a ordem. E assim ele fez, a letra até trêmula, se vocês verem no mandado, está documentado. E ele se submeteu a essa ordem, de um juiz que não tem nada a ver com o processo. O juiz não tem nada a ver com o processo. Ou seja, a gente violou todas as normas do que eu conheço, desde que eu entrei na faculdade de Direito, que é o princípio do juiz natural. Ele estava lá fazendo o quê? Rodrigo Capês. Estava lá em nome da presidência do tribunal, quando era uma ordem de juiz de primeiro grau. Então, vergonhoso. Eu, sinceramente, me envergonho da justiça que eu tenho. Por quê? Porque nós ganhamos e não levamos. Por que tanta raiva contra pobre? Por que não pegou o Naginar? 40 anos sem pagar imposto. Deve 16 milhões. Qualquer família aqui do Morumbi que passar 4 anos sem pagar imposto, a casa vai leilão. Por que não puser leilão a casa dos caras? É isso. O terreno deveria ter sido desapropriado e inscrito no programa habitacional do governo federal, o Cidade Legal. Fui morar no Pinheirinho porque meu marido ficou desempregado, E nós pagávamos aluguel, o aluguel ficou muito pesado, aí a gente foi morar lá. Quando a gente foi morar lá, não tinha casa de bloco, só barraco. Depois que foi se fazendo as casas de bloco. Nós queríamos que urbanizasse tudo para nós pegar nossa escritura e pagar, cada pedaço do lote. Cada um seria dono, pagando água, luz, como deve. A luta do Pinheirinho começou há cerca de 9 anos. Na verdade, essas famílias ocuparam casas que estavam vazias, que a CDHU havia construído, foram expulsas de lá pela PM, foram para uma área pública da região no Campos dos Alemães, foram expulsos de lá pela Guarda Municipal. E no dia 26 de fevereiro de 2004, nós saímos, depois do carnaval, nós fomos no carnaval, baixamos, saímos do carnaval e fomos para ocupar esse terreno de 1.300.000 quadrados, que é do Naginar, que a turma já sabe, Ocupamos esse terreno e começamos um processo de organização. A organização nossa era de que forma? Tinha a reunião da coordenação toda segunda-feira e uma reunião por setor. Toda a ocupação era dividida por setor, por volta de 100 casas em cada setor. Toda terça-feira tinha uma reunião com o setor. As famílias do setor se reuniam para ver seus problemas. E uma reunião geral, uma assembleia geral todo sábado. Então as pessoas foram muito politizadas e são politizadas nesse sentido de procurar seus direitos e procurar suas reivindicações. Era uma cidade construída por todos através das regras que eles mesmos decidiram fazer.
Ou seja, eles estavam defendendo algo que era a própria vida deles. É uma vida coletiva, não era uma vida individual. Algo que as cidades como um todo precisavam entender. As nossas cidades são construídas da forma como o capital as quer, e não da forma como a população quer. Tá certo? Toda ocupação pobre que está em cima de uma terra que é valorizada, eu me refiro ao preço do metro quadrado na cidade, ela vai ou ser despejada ou ser ameaçada. Por quê? Por que tamanha repressão e por que tamanha resistência? Não é uma ação exemplar contra pobres, simplesmente, né? É uma ação exemplar contra uma organização política. Isso não se tem dito em nenhum lugar. Vocês não ouçam mais querer fazer um negócio desse, porque nós estamos preparados, a nossa pauta está preparada a reprimir. É esse recado que deram. Agora nós vamos obedecer esse recado? Não vamos obedecer esse recado. Não pode ser decidido. E o nosso recado, a nossa reação foi o mundo inteiro dizendo: o Pinheirinho está certo. É que nós começamos a ensinar para o mundo, não para o Brasil, que dá para fazer casa sem gastar rios e rios de dinheiro. Que dá para fazer casa sem precisar da construção civil, vir e fazer aquele monte de casa, né? Casa que vale 20 mil, vender por 60, né? Por 80. E onde a parte de dinheiro vai para financiar a campanha desses caras, entendeu? Então isso que o PSDB ficou muito puto, muito reversido. Nós começamos a ensinar para as pessoas que dá para construir casa barata. Que precisa ter engenheiro, mas não precisa ter todo aquele monte de engenheiro. Precisa ter técnico, precisa ter aquele monte de técnico. Precisa ter cimento, mas não precisa gastar 1 milhão de cimento para fazer uma casa de 400 contas. Isso que nós começamos a ensinar. E casou raiva, né? Foi feito um ofício pelo Ministério da Justiça, Ministério das Cidades, pedindo a suspensão da reintegração por 120 dias, para que se pudesse finalizar os acordos que estavam em curso, para que a União pudesse financiar a compra da área, o Estado financiaria os projetos e o município apenas mudaria a lei de zoneamento e faria as aprovações necessárias. Esse processo de negociação estava em curso quando houve o cumprimento da ordem. No sábado a gente estava tudo feliz, né? Aí nós não via a hora de chegar lá, que era 6 horas a reunião. E a gente tá tudo apreensivo, né? Porque o pessoal falava que o Suplicy ia vir, né? O Suplicy realmente ele veio. Falou pra gente, a gente ficou tudo aliviado, né? Que o Cury ficou 1 hora conversando com ele, né? Na casa dele. E tem uma reunião em Brasília, nessa falar sobre o Pinheirinho. E nós tínhamos 15 dias. E nisso a gente ficou tudo tranquilo lá. Né? Ficamos ótimos, voltamos, né? Comemoramos em casa. Né? Falei para mim, vamos comer pizza hoje, porque Deus está dando a vitória pra gente. Porque depois de quase 8 anos, já todo mundo estava achando que eles não iam mais desapropriar. Ninguém acreditava mais que ia acontecer. A gente leu no jornal que a empresa Selecta tinha parado o processo por 15 dias porque tinha aceitado as negociações do governo, que eles estavam negociando o valor do terreno para passar para o pessoal do Pinheirinho, né? O governador foi lá, disse que estava tudo calmo, tudo tranquilo, que o Pinheirinho ia ser legalizado. Dia 21 nós fizemos uma assembleia. E nessa assembleia vieram os parlamentares, nós falamos da liminar. Foi uma festa, uma confraternização entre as pessoas à medida que estava suspensa a desocupação, teoricamente. Nós queremos dizer para a polícia que possa embaiar a sua baioneta. O comandante vai ter que dizer para a tropa: meia volta, vou ver!
apresentou ordem a ninguém, entendeu? Tá cheio de criança, tacando bomba na casa do pessoal, descendo, botando fogo, descendo blindados, porra. Eles são 2 helicópteros, entendeu? É uma operação de guerra contra a população. Isso é um absurdo, velho, é um absurdo. E são classes inimigas, e classes inimigas não tem conversa, eles enganaram mesmo. Nós não podemos dizer que eles nos traíram, porque quem trai é amigo. E não são nossos amigos, são nossos inimigos. Eles nos enganaram e conseguiram nos enganar com essa história que não ia ter a desocupação. Eu vi uma entrevista de um comandante dizendo: nós destruímos o Perinho, sabe? E o comandante dizia como se ele tivesse atacado o Paraguai, que ele tivesse atacado a Argentina e tivesse destruído. Então, cara, a polícia mais truculenta, mais violenta do país, né? Com tal vantagem que desocupou mil famílias. 2.000 famílias, crianças, cara. Bater em família, bater em criança, bater em pessoas com deficiência física. Agora ataca o cidadão e vai para a televisão dizendo: nós conseguimos vencer. Hoje se viu, cara, eu teria vergonha se eu fosse o comandante da Polícia de São Paulo. E para comemorar e tomar chope dizendo: conseguimos vencer o Perim. Eu teria vergonha, certo? Porque vencer o Perim, cara, acho que é uma vergonha nacional isso aí. O senhor disse que o Estado só cumpriu uma decisão da Justiça. Pois bem, governador, não cumpra. Não cumpra. Quando for assim, governador, não cumpra. Diga para a Justiça: Justiça, a senhora está errada. Mobilize o seu poder, sua força política, sua liderança, para dizer para a juíza ou para o juiz o seguinte: vou recorrer, não vou aceitar, não vai ser com a minha polícia e tal. Eu duvido que a população fique contra o senhor. Na hora que a polícia militar entrou, falou assim, ó, deu uns papel pra gente, falou assim, ó, tudo que você tiver, você lacra. O que você conseguir pegar, você pega e vai embora. Sai. E foi o que a gente fez, né? Só que eu peguei e saí porque eu tinha a minha casa, né? Ela na Mangueira. Eu falei assim, eu vou lá em cima ver a minha casa como é que ficou. Porque as coisas das minhas meninas estavam tudo lá na minha casa. Na Mangueira, não na casa do pai da minha filha. Eu saí pra ver minha casa, pra catar as roupas dela. E depois eu voltaria pra catar as duas. Não deixaram. Na hora que eu voltei, não deixaram. Quando eu cheguei lá, minha casa toda destruída. As minhas coisas todas roubadas, saqueadas. Todas as roupas da minha esposa, tudo que puder levar, as melhores levaram. Aqui não interessaram para ele, jogaram tudo pro quintal. Tinha documentos, álbuns de família de mais de 100 anos. Da minha avó, que veio de Portugal, veio pessoas da Alemanha, da Itália. Tem álbuns de mais de 100 anos, uma foto lá, tudo rasgado, que eu pude aproveitar, eu trouxe para cá. No meu sacrifício eu trouxe alguma coisa que eu pude aproveitar. Mobília, móveis, ferramentas minhas. Eu tinha infinidade de ferramentas. Perdi tudo. A máquina agora se posiciona e sem piedade destrói. Em poucos segundos a casa vem abaixo. É uma imagem impressionante. Não é justo ele fazer isso. Diga a ele que ele vai pagar por isso. Ele vai pagar. Nosso filho na rua. Ele vai pagar. Ele vai pagar. Nem que seja aqui ou no inferno, mas ele vai pagar. Botar bomba de gás aí para nós ficar numa situação dessa, aqui sofrendo. E pela imagem vocês podem ver que a casa ainda estava com um sofá, muitos objetos, muitos bens dos moradores ainda estavam lá dentro. Essa é uma imagem impressionante. Olha o sofá ali, roupas, tudo vindo abaixo. Quando eu fui buscar os meus pertences que estavam em minha casa, minha porta tinha sido arrombada. Eu tenho que dizer para minha filha, cadê o DVD dela, cadê os desenhos que elas assistiam, que a polícia roubou, ou foi bandido que roubou? Ou foi a própria polícia que entrou dentro da minha casa e roubou tudo que eu tinha, que era pouco, mas eu lutei para ter aquilo de lá. Eu lutei, eu batalhei, eu suei, eu dei o meu sangue para ter pouco, mas eu tinha. Teve gente que deixou os bichinhos presos porque eles falaram que depois poderia vir pegar, né? Porque eles não deixaram sair com os cachorros, com os gatos. E depois a gente soube que eles passaram com as máquinas em cima dos animais que estavam dentro de suas casas. E muitos animais esperando em cima dos escombros os seus donos. E não se permite que essas pessoas entrem nesse terreno do Pinheirinho, porque já tem seguranças armados que não permitem que as pessoas entrem lá para pegar os seus pertences que estão debaixo de escombros. Aquilo é uma cena de um terremoto. Todo mundo ali do Piani sabe o quanto que o pessoal sofreu para construir um cômodo, que seja de madeira ou não.
todo mundo sabe que todo mundo sofreu. E hoje a gente está aqui, ó, acha que dar R$1.000 é muito, é suficiente, né? Acho que você vai arrumar uma casa de R$500 para você alugar. Não existe hoje aqui, não existe casa de R$500, não existe. Ele não tirou a minha casa, não tirou a minha vida, então ele vai ter que dar um jeito, ele vai ter que arrumar. Ele vai ter que fazer tudo que eu construí, ele vai ter que me dar de volta. Ele vai ter que me dar de volta. Ele não tem coragem de pôr o pé aqui e ver o que ele fez com o pessoal do Pinheirinho, já que ele fala que o pessoal do Pinheirinho tinha pra onde ir. Ué, se o pessoal do Pinheirinho tinha pra onde ir, por que tá aqui vivendo essa humilhação? Eu acho que se eu tivesse casa, eu não precisaria estar aqui. Minhas filhas não precisariam estar passando por isso. Esse que está acontecendo em São José dos Campos, a nossa análise técnica e jurídica é que foi um ato criminoso contra a população e o direito de moradia previsto nos artigos 6º e 7º da Constituição Federal. Eu pergunto agora, é uma pergunta que eu deixo no ar. E os advogados daquela população, o que o Estado veio e destruiu todos os seus bens? Quem vai pagar essa população? Durante a semana, as máquinas derrubaram as casas. Tudo muito rápido. Centenas de casas, um bairro inteiro. A casa para alugar tem que ter fiador. Se não tiver fiador, é 4 meses, 3 meses, é 600, 700 reais. Como é que eu vou fazer? E vou comer como? Eu não tenho vasilha, não tenho fogão, não tenho nada. Como é que eu vou fazer? Não tenho cama. O que a gente tem é esse pouquinho de saco aí de lixo, cheio de roupa usada. Quem vivia no Pinheirinho, agora se espreme em abrigos improvisados da Prefeitura de São José dos Campos. Olha o cidadão que está, olha o tamanho da cidade. Eu ajudei a fazer São José dos Campos e hoje estou aqui, passando uma situação dessa aqui, dormindo de calça, camisa, sapato, vendo minhas filhas dormindo jogadas pelo chão. Ô, mano, pelo amor de Deus, gente, isso é incrível. O prefeito fala que tá dando dinheiro. Eu não tô fazendo nada, gente. Isso aqui é tudo doado. Porque tá vindo aí, esse dinheiro que tá vindo é negócio de R$500 para ele pagar aluguel, isso é dinheiro de tomar cachaça. Isso é dinheiro de tomar cachaça, gente. E hoje em dia sou muito mais humilhado estando dentro do acampamento, que é um campo de concentração com a minha família, na onde eu tenho que tomar banho com vários homens me olhando. Minha mulher tem que tomar banho com várias mulheres olhando ela tomar banho, que é um campo de concentração, um campo de guerra. A gente não sabe nem mesmo o que fazer lá dentro, certo? A gente é humilhado, é massacrado pelos assistentes sociais. Assistentes sociais falam, se você não arrumar a tua casa para você alugar, você vai perder os seus direitos do cheque. As próprias assistentes sociais fazem isso com a gente lá dentro e ninguém está sabendo disso. Os assistentes sociais da prefeitura estavam oferecendo passagens para a gente ir embora para o norte. No meu caso, eu não tenho família no norte. Minha vida eu fiz aqui. Eu vim para cá com 1 ano de idade. Minhas crianças são todas paulistas. O pessoal parece que pegaram uma marcação com nós que não quer alugar. Nós sai tem que falar o quê? Tem que falar que não morava no Pinheirinho, entendeu? Não morava no Pinheirinho, porque se falar que morava no Pinheirinho, o pessoal não quer alugar, nem a mobiliária quer alugar. O próprio prefeito denegriu o povo Pinheirinho na televisão, falou que lá era comandada por bandidos e traficantes. E a prefeitura? E Brasília? É o quê? Uma escola de anjo? A comida aqui é uma porcaria, a água aqui quente, aqui dormimos pelo chão, no meio de fezes, no meio de urina, banheiro, uma sujeira. A decisão judicial de desocupação constava que tinha que prestar, a Selecta, a empresa bandida, tinha que prestar assistência às vítimas, às pessoas que foram desocupadas. Consta na decisão, tinha que cuidar das pessoas, tinha que dar um alojamento decente, alimentação, transporte, colocar as pessoas numa outra moradia provisoriamente, até se... tinha que tirar os pertences pessoais das pessoas, e assim não fizeram. Está provado que o nosso Estado é um Estado opressor, que oprime a população, e que a população tem o direito de se defender contra o Estado opressor. Os moradores atearam fogo em prédios públicos e 8 carros, entre eles o da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo. Pelo menos 16 pessoas foram presas.
Os moradores estão deixando agora, alguns moradores deixam as casas. O perigo desse fogo é que a grande parte dos barracos aqui é feita de madeira. E eles colocaram, além disso, barricadas como essa em todas as ruas. Tudo com material inflamável. Mal deixou a gente juntar as coisas, já mandou a gente sair dentro da casa como se fosse cachorro, como se não fosse nada. Voltei para pegar a mamadeira do meu filho, ele me tratou mal. Falou que era para mim sair logo, que não tinha tempo para ficar esperando eu sair, não. Isso não se faz, eles não deixaram nem a gente respirar, Jogou a nossa vida todinha do Pinheirinho fora. Chegou carregado, ó. Deu uma carregada ainda. Ó, carregado. Sim, foi atirado aqui. Você foi atirado na gente hoje? Isso foi atirado aqui. Isso quando a gente desceu lá pra baixo, que era pra gente descer no... Foi de gás de pimenta que jogaram. Onde é que a gente tá? Jardim Colonial, na igreja. A gente tá na igreja. No Jardim Colonial. E a polícia atirou em vocês aqui. Tiraram nós aqui dentro, acuaram nós aqui e mandaram bala. Tanto essas balas de efeito moral como bala de verdade, né? Pra logo de verdade. Aí à noite tava aqui o Bruno, que é secretário nacional de Direitos Humanos. Ele tava dentro da igreja e a polícia militar do órgão jogou bomba na cabeça do cara. Jogou bomba na Polícia Federal. Você viu a Polícia Federal chegando ali? Entrando com a viatura que é azul, de calista amarela, e sendo recebido aqui. O governo federal entrou aos 45 do segundo tempo, mas entrou e estava disposto a fazer a regularização da área, a intermediar para que tivesse um bom termo nas negociações. Eu mesmo sou testemunha e acompanhei o representante do governo federal. Ele estava sim empenhado em fazer um acordo que pudesse permitir com que as pessoas permanecessem na área, mas foram atropelados pelo governo do estado. A Polícia Militar do Estado de São Paulo foi convocada para uma operação de guerra, e guerra contra o povo que não tem moradia. Então um problema social de moradia está sendo enfrentado a bala, a bomba, a violência de cacetetes e com a demolição de casas ao invés da construção. É uma contradição aberta. Aí ontem vem o governo federal, para pegar carona, né? Botar o pé no estribo, no oportunismo, né? A ação do governo de São Paulo foi desmedida na violência, desnecessária na pressa e tal. Concordo, mas gostaria de perguntar às suas excelências também, e não fizeram nada por quê? Coordenador do Programa das Nações Unidas para o Direito à Habitação e chefe da política habitacional da ONU, o Habitat, criticou a condução da operação e afirmou o seguinte: que, segundo a experiência internacional, remoções forçadas como essa do Pinheirinho criam mais problemas do que soluções para a sociedade. Você concorda? Concordo plenamente. Heródoto, o que nós vimos desde domingo são cenas chocantes, como há muito tempo a gente não via no Brasil, né? Hoje nós vivemos uma democracia, né? Há uma série de questões aí político-partidárias, né? Disputa do PT com o PSDB, para ver quem tem razão, disputa entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Havia duas ordens contraditórias no domingo, mas o que mais me impressionou nessas imagens que nós vimos e estamos vendo desde domingo é o drama humano que está por trás disso. Com a conclusão da reintegração de posse, o Pinheirinho é agora um bairro onde moram a tristeza, o futuro incerto dos ex-moradores e o entulho de 2.000 casas, de 2.000 sonhos destruídos em poucos segundos. Ai, meu Deus do céu, ele vai morrer aí. Ele tá com sono. Vocês são de Pinheirinho? É. Você morava lá, hein? Morava. Ele também? E ela? Ela também. E o Pintinho aqui também? Não, o Pintinho ela trouxe hoje. Nós queríamos a nossa casa, mas é que o prefeito derrubou. Derrubou, né? Você nasceu? Eu nasci também. Onde? No Pinheirinho. E você gostava do Pinheirinho? Eu gostava. O que você gostava de fazer lá? Pegar manga. Eu pedi um bocado de coisa. Eu pedi PlayStation, minha mãe perdeu guarda-roupa. Minhas coisas. Perdeu cama. Beijou? Minha mãe bujou a cama e tudo. E a minha mãe perdeu mesa, armário, sofá e um bocado de coisa a mais ainda lá. Minha mãe perdeu tudo, só deu tempo de tirar as roupas. Aí nós precisamos de material para ir para a escola, porque nós não temos material. Cadê o material? Perderam tudo lá? Nós perdemos tudo, nós não conseguimos pegar nada.
E agora? Os caras chegaram lá e mandou nós sair. E é um livro pra mim da Barbie. E eu vi derrubando minha casa. Você viu? Vi. E nós veio com a roupa do corpo. Quebrando a sua cama? Você lembra de quê? Queimou minha cama e queimou meu colchão. Queimou seu colchão? Queimou. Quem? Queimou. As polícias. As polícias queimou meu colchão. Eu quero pedir para autoridades competentes, eu não sei para quem falar, que mande psicólogo cuidar das nossas crianças. Porque eles ficaram com trauma dos aviões. Quando passa avião em cima, no alto, eles se abaixam pensando que vai jogar bomba. Que nem aconteceu no Pinheirinho, que jogaram bomba de gás lá para baixo. Marquei para amanhã, 11h30 da manhã, uma visita ao presidente Ivan Sartori do Tribunal de Justiça. Eu vou contar essas coisas para ele e dizer que eu avalio que ele é responsável por abusos contra o direito de cidadania de pessoas extremamente carentes. E se ele avaliou que era tão importante proteger o direito de propriedade dos que têm o direito à massa falida da Selecta e a propriedade dos móveis, brinquedos, cachorros. Fascistas tentam descaracterizar, falando não houve massacre por conta da suposta inexistência de vítimas fatais. Me parece realmente inadmissível, enfim, que nós temos que seguir denunciando isso como aquilo que realmente foi um massacre covarde por parte de um governo fascista. Se algum jornalista tivesse pisado em São José, ele não teria coragem de exigir prova, sabe? Assim, ninguém precisa de prova para saber que não pode invadir o domicílio de ninguém no domingo. Ninguém precisa saber de prova para saber das outras milhões de leis que foram quebradas. Não, muitas pessoas foram agredidas. Você tem uma ideia? Passou pela Secretaria de Direitos Humanos Nacional, 520 pessoas que foram agredidas, que levou tiro, que foi machucado, né? Tem até hoje pessoas desaparecidas. A polícia ela não bate. Se por um acaso houve um problema ou outro pontual, não, nós estamos aqui para dar total transparência, inclusive toda a ação da polícia foi documentada, foi registrada, tivemos acompanhamento de diversas autoridades, inclusive do povo que lá está. Eu estou aqui no campo, clima de tensão, tomei um tiro de borracha, eu não sei o que pode acontecer aqui. Você está entrando em confronto com os moradores, ninguém faz nada e os caras já vão dando tiro. Não eram só balas de borracha que foram desferidas e bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. Existiam também armas letais, pistolas. A Guarda Civil Metropolitana de São José dos Campos estava com pistolas de verdade, né, disparando armas letais, né, disparando tiros de verdade, que inclusive atingiu a um morador no Pinheirinho, né, o David Washington Castor Furtado, foi atingido por uma bala nas costas, e eu mesma, quando tentava entrar no centro esportivo da prefeitura, ali do lado do Pinheirinho, para entrevistar os moradores que tinham sido atingidos por toda a truculência da PM, um dos guardas civis metropolitanos também sacou a arma e apontou e, segundo testemunhas, disparou contra mim e contra as outras pessoas que estavam ali na área, né, outros moradores. Repito, nós não estamos na operação com nenhum tipo de arma letal, a gente só está usando arma não letal. Ué, o que esses caras estão... O que eles fazem? O que eles fazem? O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Chegaram quebrando, helicóptero jogando bomba, muita bomba, e tiro de verdade, tiro de verdade. Vocês viram no vídeo? A polícia estava com a 12, mas tinha um corpo e atirava. Agora quem ia enfrentar aqueles caras? Eles foram para matar, foram para detonar. Os moradores resistiram bravamente, como disseram que fariam.
pedras e paus foram usados pelos manifestantes contra a tropa de choque, que respondeu com tiros de bala de borracha e bombas de gás lacrimogênio. Segundo informações dos moradores do Pinheirinho, um homem teria ficado gravemente ferido depois de ser atingido por um tiro de munição real disparado pela GCM. A polícia ela atua sobre três princípios básicos. Primeiro, respeito integral aos direitos humanos. Segundo, filosofia de polícia comunitária. E terceiro, gestão pela qualidade. Portanto, tudo que nós fazemos com toda a dedicação necessária e com todo o planejamento adequado. A Polícia Militar se preparou, ela se planejou durante mais de 4 meses e com muita competência e exerceu e desempenhou um serviço admirável. Uma pergunta que acho que não quer calar. Num país civilizado, é possível isso? Você, de repente, tirar famílias, tirar 6 mil pessoas e jogar no Deus dará? Evidentemente que não. O que acontece com o judiciário? Tem lá uma falência que demora para se ter solução. Quer dizer, não havia nenhuma urgência em se cumprir aquela reintegração. De repente se vê não só essa precipitação de quem deu essa juíza que deu a liminar, mas um escárnio maior, o encerramento. Teve uma solenidade de entrega da área desocupada. Quem deu a ordem foi a juíza Márcia Loureiro, de São José dos Campos. Rodrigo Capês e Márcia Loureiro estiveram no bairro para finalizar a devolução da área Narras. Já encontrei tudo que vocês puderem imaginar de peças, roupas, colchões, sapatos, gente procurando um pedacinho da sua história, muita coisa, muita coisa. Tem um cheiro estranho de morte, Era um bairro, uma cidade organizada, onde os próprios moradores conseguiram montar um momento de beleza, a natureza, a esperança. O que houve no Pinheirinho foi crime contra a humanidade. E quem tem competência para julgar é o Tribunal Penal Internacional. Na verdade, o que a gente está passando para a população é que não existe lei em São Paulo, né? Não existe lei nesse país, cada um faz o que quer, é só ter força para cumprir o que quer. É isso que eles estão passando, é isso que eles estão passando para as crianças, é isso que eles estão passando para os estudantes de direito, né? E a gente, eu acho que o mais importante é isso. Não é só indignação, não é só solidariedade, é que isso não fique impune. Que tenha consequências, esses atos tenham consequências. Doa quem doer. Muito obrigado. Mas o importante é que se essa operação tivesse dado certo, no sentido de que ela passaria sem essa reação da sociedade, o Brasil inteiro ia assistir muitos pinheirinhos. Se eles acharam que acabando com o Pinheirinho eles iam destruir o movimento, ao contrário, eles espalharam todas essas pessoas por toda a região, não só pela cidade como em região e cidades vizinhas. Então eu não tenho dúvida que esse movimento vai seguir. As pessoas conhecem seus direitos e vão buscar os seus direitos. E queremos dizer para o governo que só tem uma solução agora. A reparação é desapropriar o Pinheirinho. Esse prefeito safado, rapaz. E a juíza, vamos lá na rua. Bande sacana aqui, ó. Verme, esse bande de verme, rapaz. Não sai dela. Aqui na prefeitura, aonde com certeza não ele, mas os assessores dele estão aqui ouvindo que a história não guarda lugar
para quebradores de espinha. A história não guarda lugar para aqueles que querem quebrar a espinha do movimento. Eu amo ali aquele pedacinho de terra ali do Pinheirinho. Eu espero que o CURI devia fazer nossas casas ali. As nossas casas ali, porque nós não queremos ir para Putinho, nós não queremos ir para Santana, eu não sei falar. Eu estou falando o que eu sinto, certo? Não tenho estudo para falar. Eu queria, nós queremos, nós comunidade, queremos no Pinheirinho as casas. A volta dos moradores ao Pinheirinho depende muito mais de uma decisão política do que de uma decisão jurídica. Entendeu? Então, mão de quem? Do Poder Federal? Do poder, principalmente do Poder Municipal. Principalmente do Poder Municipal. Exatamente. Essa negociação que não se desenvolveu antes da reintegração, se ela se desenvolver agora e houver concordância do Poder Municipal em modificar o zoneamento da área, fazer um termo de cooperação entre Estado, Município e União para que façam um assentamento humano lá de interesse social, aí é totalmente viável, totalmente possível e não é nada dentro do imaginário, não existe essa restrição. A perspectiva é levar essa luta até a conquista da moradia e nós queremos a moradia naquele terreno. Então, nesse momento, há um processo de negociação em curso, não com a Prefeitura, não com o Governo do Estado. Então, o processo de negociação em curso que nós temos no momento é com o Governo Federal. O que nós estamos cobrando no Governo Federal é, além das declarações que foram dadas pelo Gilberto Carvalho, que é o secretário-geral da Presidência da República, além das declarações da própria Dilma, de que aquilo ali teria se tratado de uma barbárie, nós valorizamos, achamos importante esse posicionamento diferenciado que teve o PT, que teve o próprio governo federal em relação ao que aconteceu lá, mas o PT e o governo federal são governo, tem instrumentos para resolver a situação das pessoas. Então, para além de apoio, nós queremos que se passe da palavra aos atos e que se desaproprie o terreno e se apresente um plano concreto de construção de casas para aquelas 1.070 famílias com o dinheiro do Minha Casa Minha Vida. Então, esse é o processo de discussão que está em curso neste momento com o governo federal e nós estamos esperando respostas para os próximos dias. Não havendo respostas, vão haver outras ocupações e essa luta só acaba com a casa de todo mundo. Criar poder popular! Criar poder popular! Criar poder popular! Falava pra mim assim, o policial, né? Falava assim, agora grita que o Pinheirinho é de vocês. E eu gritei pra ele, o Pinheirinho é nosso. E eu tenho fé em Deus que ele vai ser nosso. Alô, bloco, acorda, peão! Vamos pra avenida, vamos denunciar! Chora, Caguá! Quero morar! A moradia é um direito constitucional. Atacar o Pinheirinho, covardia nacional. Alckmin e Cury sujaram de sangue esse chão. Promessa de casa e até passar a eleição. Sou vereador da situação. Fiquei quietinho, Pinheirinho está no chão. Pinheirinho estudante é um tormento. Se juntar e derrubar o meu aumento, vamos desapropriar. Desapropria o Pinheirinho. De uma vez pra luta agora, pra mostrar a diferença. Do tucano tá na hora. Prefeitura e a justiça, comando do batalhão. É que bala inocente e liberta o ladrão. É carnaval e o bandido vai pra parar. Gastar a propina do Najinarras. É carnaval e o bandido vai pra parar. Gastar a propina do Najinarras. Falou, Eliana, calmou. Espalha rápido essa droga. Em São José já tem bandido de toga. Vai ter punição, isso é Brasil. Só que ela vem lá em 1º de abril. A moral desta gente não se mede. Dizia Cazuza, a burguesia fede. A moral desta gente não se mede. Dizia Cazuza, a burguesia fede. A moradia é um direito constitucional. Atacar o Pinheirinho, covardia nacional.